Bom dia, amados. Graça e paz para todos. Quem está falando aqui é Cláudio Roberto. Sou ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas. Estou aqui mais uma vez para trazer coisas concernentes à Igreja de Deus. A Igreja que está assentada em local celestial, descansando na graça de Deus. E queria convidar também os irmãos, a todos os amigos, aqueles que têm sede da palavra, aqueles que têm curiosidade de examinar a Bíblia, aqueles que não têm medo da verdade, que compareçam, que nos visite aqui todas as quartas-feiras e todos os sábados a partir das 19h30 e finaliza às 8h30. Temos uma hora de ministração da palavra, crescer no conhecimento e na graça do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hoje eu trago um tema sobre Cristo nos dias de sua carne. Aquele Cristo que nasceu ali em Belém, começou seu ministério terreno a partir do batismo nas águas, que ele foi batizado por João Batista, viveu com os apóstolos em si. Aquele Jesus Cristo, na visão do apóstolo Paulo, ele tinha uma doutrina, e na doutrina de Cristo existia um rudimento. Segundo o apóstolo Paulo, ele falando aqui aos irmãos de Coríntios, na sua segunda carta, ele diz, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, assim que daqui por diante, veja, há 2000 anos atrás, ele escrevendo essa carta, há 2000 anos atrás ele fala, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, Quer dizer, quando você for evangelizar, ou tem um amigo que bebe muito, e outro, briga muito, é uma pessoa dissoluta, enfim. Aí você, poxa, para aquela pessoa não tem jeito. Você tem irmão idólatra, espírita, para essas pessoas não tem jeito. O apóstolo Paulo diz, olha, não conheceis ninguém segundo a carne, não julgues pelas as aparências. Mas ele se tratando de Jesus Cristo, ele fala, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, segundo aquela forma carnal, falando do Rei de Deus, passou e cumpriu a lei, foi morto na morte de cruz. Ele diz, olha, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não devemos conhecer ele deste modo. Vou ler o texto original. Ele fala, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora, ou seja, há 2000 anos atrás, hoje não, não devemos conhecer ele deste modo. Então, essa vai ser a nossa conversa a respeito do que Paulo quis dizer, o que Paulo quis passar para a igreja e dizer que aquele Cristo que andou entre os apóstolos em si, não serve mais para mim, porque eu não posso mais observar aquele Cristo segundo a carne. Eu quero entender também porque o apóstolo Paulo falou isso, Porque desde o princípio, quando eu me converti, que eu observo aquele Cristo. Eu entendo aquele Cristo como meu Senhor, meu Salvador. E hoje chega o apóstolo Paulo e diz, não, você não pode copiar, você não pode imitar, você não pode observar aquele Cristo. É uma controvérsia, Mas vamos entender aos poucos, devagarinho, vamos dissecando e chegar até ao que o apóstolo Paulo quis, na verdade, falar sobre Cristo nos dias de sua carne. Primeira coisa que devemos entender, que aquele Cristo que veio em carne, ele foi um Cristo especialmente para os judeus. Pessoas de origem judaica, que tem sangue de judeus. Ele veio no cumprimento da lei, especialmente no cumprimento da lei. Ele é tudo que os profetas falaram, profeta Isaías, Jeremias, Amós, Joel. Joel fala de um desejo daquela época do Espírito Santo, Porque, na verdade, Jesus Cristo, ele na sua manifestação como Deus, como Criador, ele sempre esteve sobre os profetas, Embora que ele
fazia, né, o advento da aparição, fazia a obra do profeta, dava aquela coragem, o profeta, né, dava a mensagem ao povo e a quem fosse, a um governador, a um rei, e ele se retirava. Mas hoje não. Hoje ele veio para ficar para sempre conosco, né? Ele completou a obra, colocou todos num local que é inacessível, inabalável, transportou para o reino do Filho do seu amor, e hoje ele reina conosco em vida. Estamos reinando em vida com o Senhor. Segundo, devemos separar, né, o que é lei e o que é a graça de Deus, né? Porque se você não separar a lei e a graça, né, corremos um grande erro de vivermos como crentes mornos, né? Porque a graça tipifica, né, o fogo, né, a santidade de Deus, né? Que fogo na Bíblia não é gritaria, é bater pé, é gritar, não. É santificação. E a lei se tornou fria. Se você mistura uma coisa quente com uma coisa fria, se torna morno. E, 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 e Deus falando na revelação do Apocalipse, ele fica a ponto de vomitar, né? Se você coloca uma coisa morna na boca, é horrível, é um pouco ruim. E isso foi o que Deus quis falar. Aquelas igrejas, né? Falando, ele escrevendo aos anjos, que é os pastores das igrejas. Tu não és quente nem é morno, mas né, estou a ponto de vomitar. Não é que ninguém vai perder salvação. Está a ponto. Ele não disse que ia jogar, que ia vomitar, né? E terceiro, vamos observar o ministério, né? Temos que observar também, né, em primeiro lugar, a nossa nacionalidade, né? De que origem viemos? Eu sou brasileiro, né? Não tenho origem judaica, então automaticamente eu devo observar que aquele Cristo que veio em carne, segundo o apóstolo Paulo, ele tem uma doutrina que não serve para mim. Veja que onde eu estou colocando minhas palavras. Segundo o apóstolo Paulo, Cristo, nos dias de sua carne, ele tem uma doutrina que não serve para mim. Então temos que examinar que doutrina é essa. Esta doutrina nada mais, nada menos que é a lei, né, de Moisés, né, que ele veio findar a lei. Ele veio como representante nosso, meu, seu e de todos aqueles que fazem parte do corpo, que é a igreja. Ele veio como representante, e representante este que representou todo mundo. Só representou uma parte, não só representou a igreja judaica, não. Ele representou todos. Então, naquele momento, aquela doutrina que o apóstolo Paulo fala que é rudimento, ou seja, deixamos de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. Veja que dentro da doutrina de Cristo há um rudimento. No que é rudimento é fraco, é incompleto, enfim. A lei, na verdade, é este rudimento que a igreja de origem gentílica, após a ressurreição de Jesus Cristo, não pode observar, né? Claro que eu tenho que observar Jesus Cristo de sua carne, que ele veio, né, pregando as boas novas, ele veio pregando o reino de Deus, né? Ele veio falar aos judeus as coisas reais e verdadeiras que eles deviam praticar. Não deveriam ser simplesmente como sepulcros caiados, né, que são bonitos por fora, mas dentro são todos podres. Eles teriam que aprender que o reino de Deus, na verdade, é as suas atitudes, né? É servir, né? É de se doar. É coisas que eles não faziam. Então vamos prosseguir. A maioria das igrejas hoje, elas vivem, né? Como o apóstolo falou, né, acerca daquela analogia do casamento, ele disse que a igreja tem que pertencer a outro, né? Certa vez o apóstolo Paulo falou aos coríntios, olha, devemos pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou. Então, enquanto você não pertencer ao outro, o apóstolo Paulo diz que estamos vivendo o quê? Um adultério espiritual, ou seja, contraímos núpcias com o que morreu, né? Aquele que ressuscitou, perdão, mas ainda estamos vivendo com o Cristo que morreu. Isso é o que o apóstolo está querendo passar para a igreja. Então devemos deixar à parte, deixar de lado o Cristo carne e prosseguir para a frente,
né, que é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Embora é o mesmo, mas ele quer que observamos ele desta forma, né, como um novo reino espiritual que está dentro de nós. Naquela época, o que acontecia? O reino estava ao lado. Né? Você vê que certa vez os fariseus indagaram Jesus dizendo: olha, os nossos discípulos eles jejuam, os discípulos de João Batista jejuam também, e os teus, né, os discípulos que andavam com Jesus comem, bebem, né, não pratica jejum. Aí Jesus respondeu a ele: olha, podem porventura os convidados para o casamento, né, jejuar? Aí por que Jesus respondeu isso? Porque na verdade o jejum para os judeus era sinônimo de luto. Então você vê que o reino era ali, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ali estava muito compactada o que? A Cristo e os apóstolos. Você vê como Jesus Cristo em carne era limitado, embora no cumprimento da lei, observando todos os pactos, observando os que os profetas falaram. Só iria, né, ter a realidade das coisas na sua plenitude quando ele morrer em cruz e ressuscitar. E é outra coisa, estamos falando ele nos dias de sua carne. Então o que é que a resposta veio? O que é que Jesus falou? Olha, pode porventura os convidados para o casamento, que é a igreja, né, jejuar enquanto o noivo está com ele? Veja que estava lá um casamento. Os apóstolos representavam a igreja e Cristo era o noivo. Então não havia tristeza. Estava todo mundo lá, né? O noivo com sua noiva. Aí Jesus respondeu: olha, mas dias virão, né? Dias virão que será tirado o noivo. Quais foram esses dias? Os dias que o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz. Aí Jesus Cristo falou assim: nesses dias jejuarão. Veja que é nesses dias, não é o período em que a igreja ficou viúva, pelo período de tempo, para contrair o quê? Novas núpcias. Veja que nós não somos uma igreja viúva, diferente que fala o Apocalipse, né? O Apocalipse diz que existe uma igreja viúva. Nós não. Nós temos o marido, que é Deus. Então é isso. Então, devemos contrair novas núpcias, a saber, com o que ressuscitou. É nessa ideia que o apóstolo Paulo queria passar para aqui, pelos irmãos de Coríntios. Então, hoje, amados, nós não devemos, né? Hoje nós já contraímos novas núpcias, ou seja, já estamos casados com o marido espiritualmente. Então, nós não podemos relembrar daquele marido morto. Já pensou? Né? Tem uma mulher, né, casou-se com seu marido, viveu 10, 20, 30 anos. Mas esse marido morreu. Né? Mas enquanto esse marido estava vivo, ela não poderia contrair novas núpcias, porque ela estaria em adultério. Mas, se esse mesmo morrer, ela estava livre da lei dos homens aqui. Né? No caso, a lei era a lei de Deus. Então, essa mulher, o marido sendo falecido, ela estava livre para contrair novas núpcias. E poderia até contrair porque ela não estaria em adultério. Foi isso que aconteceu. Vamos lá que ela contraísse novas núpcias. Essa mulher, eu estou fazendo uma tipificação. Mas o que é que acontece? Já pensou? Aí ela contrai novas núpcias, mas não se esquece daquele marido. Veja que confusão ela ia viver dentro da sua casa. Né? Ela contraiu um novo marido, mas ainda está, né, com memorial. Porque meu marido gostava disso. Aí ela traz um café, uma janta, né, para agradar um antigo marido, né? Mas veja que ela já está com outro. Quando ela chega aí, ele diz: não, mas eu não quero assim. Aí o outro aí ele vai dizer: sim, mas o seu marido morreu, minha filha. Deus, que história é essa? Aí, meu filho, já vai criar confusão, né? Enfim, é isso que acontece hoje dentro das igrejas. A igreja se contraiu novas núpcias, ou seja, está casada com o que ressuscitou, mas não abandonou o antigo marido. É isso que o apóstolo Paulo quis falar. Vamos prosseguir. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele fala: mas, vindo a plenitude, perdão, vamos ler Romanos, capítulo 15, versículo 8, né? Digo, pois, Cristo foi feito
ministro da circuncisão. Estou lendo Romanos capítulo 15, versículo 8. Né, que Cristo ele veio para os judeus. Ele foi ministro da circuncisão, ou seja, ministro da lei. Cristo carne. Ele foi. Digo, pois que Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, aos nossos profetas, enfim. Então, aquele Cristo que veio em carne, segundo a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 8, ele veio como, né, representante da lei mosaica. Ele era ministro da circuncisão. Agora, Paulo escrevendo aos Gálatas, você vê que eu cito muito as cartas de Paulo, porque é onde eu acredito e testifico também onde está o Evangelho verdadeiramente. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é Evangelho, são a história, né? São o ministério terreno de Jesus nos dias de sua carne. Mas, segundo o apóstolo Paulo, nós, de origem gentílica, não podemos observá-lo. Por quê? Observando-o, estaríamos em adultério espiritual. Porque contraímos núpcias com o que ressuscitou, mas, posteriormente, não abandonamos o nosso antigo marido, que é Cristo, nos dias de sua carne. Isso é um mistério, mas já revelado. Estou revelando novamente, e outros vão revelar, mas é um mistério que estava oculto. Aí ele fala, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, Cristo veio, inferiu a lei de Moisés, né? Mas para cumprir aquela lei, para resgatar, no versículo 5, resgatar os que estavam debaixo da lei, que eram todos os filhos de Deus, debaixo da lei, a fim de recebêssemos adoção de filho. Veja que em Mateus fala a respeito de Jesus Cristo, Mateus 5,17, o que é que Cristo falou? Não penseis que vim discutir ou destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, ele disse, vim cumprir. Então, amados, entenda que eu estou pausando e estou explicando bem detalhadamente quem foi Cristo nos dias de sua carne e esse Cristo que é real, que está dentro de mim e dentro de você hoje. Então vamos lá. Esse Cristo que foi vindo como ministro da circuncisão, ou seja, ministro da lei, que circuncisão é a lei de Moisés. Então, na plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo determinado, Deus enviou seu filho, nascido o quê? De mulher. Aí Cláudio, mas sim, Cláudio, mas não é o filho? Então Deus ficou lá em cima. Não, amado. Grande é o mistério da piedade. Viu? Deus se manifestou em carne. João 1:1, Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Mas não vou entrar nesse assunto, né? Eu tenho uns vídeos chamados A Deidade de Cristo. Se você quiser tirar essas dúvidas, eu tenho 4 vídeos, né, que eu fiz um resumo sobre a deidade de Cristo, que Cristo é Deus. Lá você vai entender sobre esse assunto, né? Que Cristo é Deus. E o título, para que você procure no YouTube, é A Deidade de Cristo. Parte 1, 2, 3 e 4, se eu não me engano. Vamos lá. Então Mateus, ele falou que Cristo veio, Cristo nos dias de sua carne, cumprir a lei de Moisés, né? Por que ele veio cumprir? Vamos saber no próximo vídeo, né? Quando Deus der outra oportunidade, que o tempo já não dá mais. Aí eu levantarei outro assunto sobre esse assunto de Cristo, né? Nos dias de sua carne. Graça e paz aos irmãos. E compareça, né, quarta-feira, para a gente crescer nesse conhecimento e nessa graça que foi dada graciosamente. Graça e paz para todos. E fiquem a paz.